Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, vou falar sobre uma matéria, é bem curiosa essa matéria. Eu já falei sobre isso também, mas agora eu achei uma matéria. Então, nossa, eu estava pesquisando um recal de um carro e encontrei essa matéria aqui. Mas vamos lá. Que é o seguinte, peças de reposição. Lei que obriga as fabricantes a mantê-las é lenda. Eu já falei isso aqui que é lenda, já venho falando. Esse negócio de concessionária tem que fornecer peça, a montadora tem que fornecer peça para o seu carro por tanto tempo. Isso é mentira, isso aí. Eu já falei isso em vídeo, já falei, eu acho que foi nos meus 100 primeiros vídeos lá no ano passado, eu fui falando, ano retrasado eu vim falando disso aí, eu já falei sobre isso. Mas enfim, vou falar de novo para as pessoas que começaram a ver meu vídeo agora. Vamos lá. Tá aqui, eu vou ler a matéria, tá? Depois que o carro deixa de ser fabricado ou importado, as peças de reposição devem ser mantidas durante um prazo razoável. O que vem a ser isso? Dizem que de tanto se repetir uma mentira, ela acaba virando verdade. Ah, a gente vê isso na política, né? Tem uma besteira que circula há muito tempo no meio, não se sabe de onde saiu, mas é confirmada até pela imprensa, de uma suposta lei que determina fábricas e importadoras a manter peças de reposição durante pelo menos 8 anos. Abre parênteses. Há também uma versão que estica o suposto prazo para 10 anos, fecha parênteses, depois que o modelo deixou de ser fabricado ou importado. O setor dos automóveis é provavelmente um dos preferidos para se fazer circular mentiras. Nossa, mas é mentira demais. Provavelmente porque o carro pesa muito no bolso do consumidor e o deixa atento a qualquer novidade que signifique reduzir seus custos. Quem estimula essa mentira são alguns vendedores de automóveis, pois ela os ajuda a convencer clientes receosos de comprar um carro que não é mais importado ou fabricado no Brasil, pois é claro que existe o perigo de se comprar um carro que tenha problemas de manutenção, que na hora de um reparo não tenha peças de reposição no mercado. Peças de reposição são regidas pela lei do mercado. Ué, mas o que não é regido pela lei do mercado? É que é isso? Mas na verdade é que, em primeiro lugar, não existe lei alguma, nem de 8 nem de 10 anos, pois o que diz o Código do Consumidor não poderia ser mais evasivo. Depois que o carro deixa de ser fabricado ou importado, suas peças de reposição devem ser mantidas durante um prazo razoável. Mas o que vem a ser razoável? Ou seja, uma lei que não significa coisa nenhuma. Em segundo lugar, ainda que essa lei existisse de fato, é óbvio que não seria jamais respeitada por loja nenhuma, ou loja alguma, eu prefiro usar o alguma, simplesmente por ser impossível exigir de qualquer empresa manter no estoque peças de reposição para um modelo que já sumiu das ruas, ou seja, que só existem poucas unidades circulando. Seria o mesmo que decretar sua falência. Só existe uma lei confiável para se manter peças de reposição em estoque, a da oferta e procura, pois só vale a pena manter estoque de peças que tenham procura mínima e justifiquem o investimento. Caso contrário, aquele abraço, aquela famosa música, né? Então, gente, esquece isso. Eu já falei isso e vou repetir. Esquece isso. Quando você for comprar um carro, que nem a Ford saiu do Brasil. Ah, e agora meu carro? Gente, a Ford é muito diferente. A Ford saiu, a maioria dos carros que ela fabricava era popular e já vinha no mercado há muitos anos. Há muitos anos. Tem milhões de carros. Fusion tem um monte na rua, Fiesta, EcoSport, que outro carro que tem? K. Então, o Edge nem tanto. Então, o Edge pode sofrer bastante com peça. Mas EcoSport, Fiesta, K, até mesmo o Fusion, vai ser difícil sofrer, porque a maioria das fabricantes de peças de reposição, ou genuínas, originais, ou paralelas, ou de reposição, do jeito que você quiser chamar, elas já fabricam peça para esses carros. Então, elas, primeiro, elas não vão deixar que nem a lei oferta e demanda, elas não vão deixar de fabricar porque tem um monte na rua, é lotado. Você acha que a Ford saiu do Brasil, vamos parar de fabricar válvula termostática do Fiesta? Dá problema o dia inteiro essa porra. Então, é óbvio que eles vão fabricar milhões de reais que gira. Eles vão fabricar. Então, peça, às vezes uma peça de lataria, talvez um módulo de injeção seja mais difícil, sim. Só que ela mesma, a própria Ford falou que ela vai focar na fabricação de peça, que dá muito mais lucro do que vender carro. Vender carro é um puta de um problema. É concessionária, e contratar vendedor, e faz um showroom bonito, e mais não sei o que, e café, e isso, e aquilo, e uma puta. Traz de fora. Qualquer problema que tiver, qualquer recal, empurra no rabo da matriz ou empurra no rabo de quem importou.
impor no rabo da importadora, da onde veio, se veio do México, pronto. Tudo bem que a matriz é nos Estados Unidos. É Detroit ou Michigan, alguma coisa assim. Detroit ou Michigan, acho que é. Eu ia falar Colorado, tem nada a ver. Ou Chicago. Então, eu acho que o prédio da GM, que é aquele bem bonito, assim, que parece uma usina nuclear, né? É da hora. E aí deu problema, deu recal, foda-se, é fora do Brasil, vai resolver lá, a gente manda um pedido lá para fora, as peças vêm importadas, enfim. Então, quando essa é a maior besteira, por exemplo, fabricar no Brasil é bom para quê? Para dar emprego, para dar emprego. Agora, quando veio o PlayStation, eu lembro até hoje, quando veio o PlayStation 4, a Sony vai abrir uma fábrica no Brasil, vai ficar mais barato. Quando anunciou o preço do PlayStation fabricado no Brasil, era mais caro do que o fabricado lá fora. Então esse negócio de vamos ter fábrica no Brasil para produzir mais barato. Não. Se o governo não te der isenção, olha, com o governo dando isenção, o produto ficou o mesmo preço ou mais caro do que importado. Então, fábrica no Brasil é para dar emprego. É para dar emprego. Eu vou falar uma palavra feia, ou sei lá se é feia, não sei. Mas fábrica no Brasil é cabide de emprego. É cabide, velho. É praticamente o governo sustentando a fábrica para dar emprego. Para não queimar o governo. Todo mundo lembra que uma época, em 2016, em 2016, 2015, uma fábrica que também aqui em São Paulo falou que ia demitir 6 mil pessoas, 6 ou 7 mil pessoas, ou chegou a 8 mil pessoas, e na época um político top, fudido, falou assim, não, a gente dá isenção. Por quê? Imagina para você, Renanzinho presidente da república, tal, mamata, foda-se o povo. E aí, chega e fala assim, um CEO vai falar para mim, Renan, eu tenho uma fábrica que está em 11 mil funcionários. Eu estou pensando em mandar embora 8 mil. Quer esses 8 mil na sua conta? Eu vou falar para a minha assessoria de imprensa, falar que eu demiti, a minha empresa, a empresa que eu represento, demitiu porque você não tem isenção. Demitiu porque você subiu impostos. E aí, eita porra, não faz isso com o Renanzinho aqui não, pelo amor de Deus, eu te dou isenção, mas não joga esses 8 mil desempregados no meu rabo, não. Não joga, não. Eu não quero 8 mil pessoas no meu rabinho, não. Não. Deixa quieto, eu te dou isenção. Mesmo que a isenção quebre, mesmo que ele saiba que a fábrica saindo, a demissão de pessoas gere menos prejuízo para ele do que a isenção, ele vai dar isenção. Porque o ego fala mais alto. O ego, o emocional, o ego, a ideologia política fala mais alto do que a economia. É isso que quebra o Brasil. O Brasil é muito emocional, é muito ego, é muita ideologia e pouca economia. Fala de economia, filho. Eu sempre falei isso, eu não sei nem porque eu entrei nesse assunto. Mas você tem que pensar duas coisas. Para mim, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum senador, nenhum ministro, ele vai conseguir agradar a economia do país e agradar o povo. Ou você agrada o povo com ideologia, com emocional, falando que o povo gosta de ouvir, porque o povo brasileiro adora ouvir, não importa se você está falando mentira ou verdade, ele gosta de ouvir. É igual quando você está querendo transar com uma mulher. Você não vai falar coisas que desagradem a ela. Não, você vai falar mesmo que você minta. Você pode mentir, mas você vai falar só coisas bonitas para ela, bonita, bonita, bonita. Transou? Se você quiser namorar, você vai continuar falando coisa bonita. Se você transou e depois nunca mais viu a mulher, beleza. Ela não descobriu a verdade. Então, o político ele tem que ficar falando coisa bonita porque o povo, a maioria do povo brasileiro é muito emocional, é muito. Ai, olha que lindo. É tanto filme romântico e que faz o povo chorar e tudo, e vai passar na TV e passa desgraça, e passa estupro, 5 horas da tarde, um monte de criança vendo TV, passa estupro, passa gente cortando a cabeça do outro, passa sexo com 200 pessoas, a menina foi estuprada por 200 anos, e foda-se, passa 5 horas da tarde. Por quê? Para mexer com o emocional das pessoas. Mas tem que ser racional, é por economia, é para funcionar. O país não vai funcionar ideologia, não vai funcionar ego, não vai funcionar anti-preconceito, anti-racismo, anti-nada, se a economia não estiver boa. Enquanto a economia estiver quebrada, esses discursos vão ganhar poder. Quando a economia crescer, esses discursos perdem poder. Então, ou é um ou é outro. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo. Então,
eu não entro em questão política, porque tudo é política, né? E política é chato pra cacete de falar, então nem gosto. É chato, né? Mas é importante. Então, esse negócio de peça é esse negócio da Ford sair. Eu também, se o governo parasse de me dar isenção, alguma coisa assim, eu não ficaria no Brasil. Eu não ficaria mesmo. Ah, fala, ai, Renan, coitado das pessoas. Sim, coitado das pessoas. Mas é coitado ainda mais de de ter acostumado uma população há anos, né? Por exemplo, atrasar, nunca dar curso de programação para as pessoas, curso de programação virou moda de 5 anos para cá. Ou eu estou mentindo? Programação virou moda há pouco tempo. Não era moda antes de rede social, por exemplo, vim antes de rede, não, bem depois de rede social começou a vir curso de programação, político vim falar de programação. Enquanto nos Estados Unidos programação já existe há 20 anos curso de programação. Bill Gates fala que deveria ensinar programação desde que... O Bill Gates falou isso em 2008, 2009, o Bill Gates falou isso. E nos Estados Unidos já estava ensinando. Eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos há mais de 25 anos. A minha prima que nasceu nos Estados Unidos, ela aprende programação, acho que antes dos anos 2000 ela aprende programação nos Estados Unidos, velho. Então, foi o problema, sim, é o desemprego, mas o problema ainda mais é o Estado que não gera novos tipos de emprego. Aqui a tecnologia demora a chegar, agora todo mundo fazendo curso de marketing digital, marketing digital, marketing digital. Todo mundo no meu LinkedIn é formado em marketing digital. Todo mundo é formado em marketing digital. Cadê as novas profissões? Cadê? Não tem. Aí fica falando, pô, o Uber dá um monte de emprego. Dá, mas tá tirando um monte de talento do mercado. Tá dando tá dando emprego, a pessoa sustenta a família, beleza. Mas engenheiro civil, advogado, dentista, tudo. Cadê os talentos e não mudar ainda mais a vida? Não tô falando que o Uber não muda, mas cadê um cara tratando a boca de uma pessoa, mexendo com eco, com emocional, com uma pessoa com dente bonito? Cadê? O cara tá no Uber dirigindo. Cadê? Cadê o médico trabalhando aqui? Cadê o engenheiro civil? Cadê o arquiteto? Cadê os caras? Então, é por quê? Porque o Estado sempre, e esse negócio iFood e Uber, para mim iFood e Uber dá emprego. Cara, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, já peguei vários artigos, a Forbes americana fez um artigo sobre isso, falando sobre a uberização do trabalho, o perigo disso, o perigo, tudo bem, dá milhões, eu acho, dá milhões de emprego, mas é uma bosta, mas é uma bosta, não no quesito um emprego é uma bosta, é uma bosta por causa, essa pessoa em vez de estar no Uber, ela podia estar criando uma empresa top, gerando 50 mil empregos, ela poderia estar com a criatividade a mil. Eu fico puto quando eu vejo uma pessoa que ela fala assim, eu fico puto quando eu vejo o meu irmão super corrido e tal, pô, ele tem uma puta cabeça de gênio, uma puta cara assim que pensa à frente. Eu sempre achei que ele pensa muito à frente. Só que a correria de tanto pagar conta, cuidar de filho e cuidar das coisas, que ele não tem tempo para parar para criar. Para criar. Então é isso que eu fico puto. Às vezes o cara fica dirigindo o dia inteiro. Falta, talvez falte, ele pensar, ele parar e falar, puta, mano, se eu tivesse no escritório, se eu tivesse conversando com mais pessoas, se eu tivesse na empresa que eu trabalhava, naquela mega empresa, hoje eu já estaria com a minha empresa, já estaria assim, já estaria fora do país, já estaria não sei o quê, meu filho estaria estudando aqui, tal, tal, tal. E ele está ali, tudo bem que está empregado. É porque é aquilo, eu não gosto de quando fala assim, pelo menos ele tem um emprego, pelo menos está empregado. Ah, você ganha pouco. Ah, mas pelo menos eu estou empregado. Pelo menos eu não sei o quê. Pelo menos, tudo é pelo menos. Pô, você tá num puto emprego ruim, seu chefe. Ah, mas pelo menos a situação tá difícil para ir, pelo menos eu tenho um emprego. Tudo é pelo menos. Ah, meu filho, aí sim você não, vai ser difícil você mudar. Então, enfim, esse negócio de peça tem que tomar cuidado, mas relaxa. Depende do tipo de carro que você tem. Depende do tipo de carro. Tem muita gente que quer comprar carro, aquele famoso resto de rico é ruim falar, né? Porque não é resto de rico, né? É resto de rico, entre aspas, e não é resto de rico, entre aspas também. Então, depende do carro que você compra. Se você comprar que nem um Fiesta, um carro, relaxa. Você vai ter peças, você vai ter todo tipo de peças. Vai ter módulos, vai ter relé, você vai ter banco.
você vai ter peça de lataria, você vai ter tudo. Aí você vai ter tudo. Agora, se tiver um edge, aí você tem que ficar preocupado. Então, eu acho que isso mudou também. A fábrica saindo, fizeram um puta escarcel, um puta rebucetê com a Ford, mas não fizeram com a GM, quando a GM falou que ia sair daqui. Então, quando ela falou que ia sair, nenhum jornalista foi e falou assim, e os perigos se ela sair? Se ela sair, o que acontece com o mercado de reposição? Não, aí não faz matéria assim, espera sair. Aí quando sai, aí começa a fazer matéria. Não, mas ela não fica. E se acontecer? E se acontecer não existe no jornalismo brasileiro, não existe. Mas enfim, então relaxa. Esse negócio de peça, faltar peça, hoje em dia, com tanto de gente abrindo autopeça aí na internet, com tanto de gente vendendo peça no Mercado Livre aí, sem nota, e um monte de coisa, vende pelo CPF, foda-se, que até foi um cara no Pânico uma vez que ele falou que só as vendas por CPF, que evita pagar um monte de imposto para o governo, só as vendas que acontecem no Mercado Livre por CPF daria 7 bilhões de reais em tributos, alguma coisa assim. Ele foi no Pânico em 2018 e 2019, que eu vi essa entrevista, que era duas pessoas do governo, 2017 ou 2018 ou 2016, eu nem lembro quando foi, mas foi antes desse governo do Bolsonaro aí. E aí foi antes. E aí ele falou que naquela época estava dando 7 bilhões em pessoas que vendiam sem CNPJ, acho que não pagam alguns tributos, né? Acho que não sei quais tributos que não pagam. Então ele falou que se fosse todo mundo se tivesse CNPJ para vender lá, daria mais de 7 bi em tributos. Imagina hoje, hoje deve chegar uns 10, fácil. Então, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa onde arrancar, mas enfim, o vídeo é sobre essas peças. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e se eu tiver tempo para ler, eu respondo você, tá bom? Então é nóis, tamo junto, um abraço e até a próxima.